Hoje só tem expansão braba. Vai dar briga, já tô avisando. Comenta aí qual é a tua expansão favorita. Eu já vou discordar de ti, só avisando. É isso, bora lá. Em Jujutsu Kaisen, as expansões de domínio são consideradas o auge do Jujutsu. Isso é um tipo de técnica de barreira avançada que constrói o domínio inato do feiticeiro ou maldição dentro de uma barreira infundida com a sua técnica amaldiçoada inata. Por causa disso, é especulado que cada usuário tem o seu próprio domínio diferente, mesmo se usar a mesma técnica inata. E dentro de uma expansão de domínio, as técnicas amaldiçoadas do usuário são aprimoradas e possuem um acerto garantido, ou seja, o ataque irá funcionar de qualquer maneira. E nesse vídeo você irá descobrir tudo o que precisa saber sobre todas as expansões de domínio de forma atualizada, ou seja, as novas expansões mostradas, usos novos delas e detalhes importantes atualizados. Infelizmente não vai ter a última que saiu do Homem aqui Sukuna, que saiu semana passada. Este vídeo aqui é de 3 semanas atrás, então não vai ter ela, ok? Mas de resto vai ter tudo. Enquanto elas são ranqueadas. Ficou curioso? Será que a sua lista é igual à minha? Assiste esse vídeo né? Não vai até ser. O final. Zé dos animes. Entendi. Galera, antes de entrar fundo em cada uma das 17 expansões de domínio dessa obra incrível criada por Gege Akutami, eu sei que a maioria de vocês entendem bem como funcionam cada tipo delas, mas como pode ter alguém que não entende, irei explicar rapidamente quais são os 3 tipos, contramedidas, duelos e fraquezas, porque quando falamos dos tipos, existem os domínios incompletos, os domínios letais, os domínios não letais. É verdade, tem não letal, realmente faz sentido. O do tribunal não é letal. Completos podem se dar de duas formas. Primeira que são aqueles expandidos usando apenas energia amaldiçoada sem uma técnica amaldiçoada incorporada, mesmo que incluam uma barreira. E o segundo tipo são aqueles domínios que são expandidos sem uma barreira totalmente fechada, o que é o caso do Megumi, por exemplo. O que na prática quer dizer que se o feiticeiro expandir o domínio sem uma barreira, a sua técnica será altamente aprimorada, porém não terá um acerto garantido. Os domínios letais são domínios completos expandidos dentro de uma barreira imbuída da técnica amaldiçoada do usuário. E as Espera, o que mostrou do Sukuna, sendo que ele não tem barreira? As habilidades dele são amplificadas e elas possuem um acerto garantido capaz de matar o inimigo, e por isso são chamadas de letais. E por fim, os domínios não letais, que são os domínios que não possuem acerto garantido de letais. Ah, tem o Sumo também, verdade. Mas sim que possuem outras formas de acerto, por exemplo, a expansão do Higuruma, que força os alvos dentro a obedecer às regras da técnica amaldiçoada incorporada, ou ainda o do Hakari, que transfere informações para o seu alvo em troca de ativação da técnica mais rápida e força em choque de domínios, o que vai nos levar para as contramedidas aos domínios, porque claro, precisa existir algo que salve aqueles que estão presos dentro de um domínio, e as alternativas são basicamente duas: expandir o seu próprio domínio ou usar técnicas anti-domínio. Se o feiticeiro ou maldição optar por expandir o seu próprio domínio, o dele entrará em conflito com o do inimigo, e isso envolverá ambos os combatentes em um confronto de domínios, onde o domínio mais refinado vencerá, e o tempo que leva para um domínio dominar um confronto varia de acordo com... Vou falando aqui uma crítica ao vídeo, tá? Essas imagens aí trocando a cada 2 segundos tá complicado, irmão. Isso aí como se fosse, sei lá, um PowerPoint, tá meio, faz só um zoom in, zoom out, fica mais legal, confia em mim. Essa diferença de refinamento, por exemplo, o domínio superior de Satoru Gojo imediatamente dominou o do Jogo, enquanto o domínio do Dagon levou uma quantidade muito mais significativa de tempo para subjugar o do Megumi. Quer dizer, nem terminou realmente de subjugar de fato, já que o Toji entrou na expansão e solou o povo, né? Mas enfim, o fato é que ainda existe o caso de domínios sobrepostos, onde os efeitos de acerto se anulam, e assim, quando 2 domínios são completamente iguais, os usuários lutam com seus domínios abertos, no momento em que um combatente leva dano pesado ou seu domínio entra em colapso, o acerto garantido do vencedor atacará imediatamente, assim como aconteceu na batalha entre os feiticeiros mais fortes. E por último, quando falamos sobre as técnicas antidomínios, existem os domínios simples, a cesta vazia de Vime e a emoção da Lotus decadente. Emoção da Lotus? Essa eu não sei. O qual não irei a fundo aqui, porque já expliquei no vídeo sobre todo o sistema de poder de Jujutsu Kaisen, que vai estar na descrição para quem quiser assistir. Mas agora, vocês virão comigo na jornada para entender e ranquear todas as 17 expansões de domínio. Em 15º lugar, terão 3 expansões de personagens que sabemos que possuem ela, mas que nunca realmente as mostraram, e por isso ficarão aqui nessa posição. E são as expansões da Uro Takaku, do Ryu Ishigori e da Yuki Tsukumo. No caso da Uro
e do Ryu, eles chegaram a expandir no realmente, expandiram, mas não temos. batalha generalizada contra o Yuta, mas as barreiras dos três se romperam antes que qualquer um de Que seus isso, irmão? Tapa isso aí. Que isso? Tá, pô, não desmonetizar o vídeo, por amor de Deus. Que isso? expandido, e no caso da Yuki Tsukumo, ela poderia ter usado contra o Kenjaku, porém Mas não ao quis. traçar o plano de combate junto a Mestre Tengen, para evitar que a sua técnica amaldiçoada ficasse instável após o uso da expansão, Tengen a convenceu a usar o domínio simples, porém como a gente viu acabou dando ruim, porque a expansão do inimigo não possuía uma barreira. Em 14º lugar, Hanami. A sua expansão se chama Cerimonial do Mar da Luz, ou Daikokai em japonês, que parece ser carregado através da luz que aparece na flor em seu braço esquerdo, porém não se sabe realmente como ela se parece, é que quando a É maldição verdade, nunca mostrou. Ela ia fazer, só que depois o Satoru mandou um roxo e, caralho, tem que fugir. E depois ela morreu na próxima vez que apareceu. foi expandi-la contra o Itadori e o Todo, o Gojo entrou no campo de batalha e atacou com o vazio roxo e forçou a maldição a fugir. Porém, de acordo com o Só jogo o Sukuna consegue matar o Gojo, né? De resto, todo mundo é mais fraco que ele. oficial de Jujutsu Kaisen, o Phantom Parede, onde o nome dela foi revelada, o acerto garantido dessa expansão é um raio solar que ela dispara a partir da flor em seu ombro. Resumindo, ela é um Venossauro de Pokémon. Mandou Ultra Beam, foda-se. Mas, como é algo que não foi realmente revelado dentro do anime e no mangá, eu prefiro deixar ela aqui nessa posição, porque não temos feitos concretos do quão destrutiva ela realmente é dentro da obra. Mas enfim, em 13º lugar, Jardim das Quimeras das Sombras, ou Kango Entei, do Megumi. Pô, discordo muito dessa ficar aqui embaixo. Eu sei que não tá completa, mas discordo muito. Ela pode invocar a quantidade que ela quiser. Então, se ele tivesse uma Horaga, ela conseguiria invocar o quantos Mahoragas ele quisesse. Conseguia invocar o viado que dá energia reversa. Conseguia invocar a besta. Porra, é insano essa... Não, discordo muito. O Fushiguro e o domínio tem um potencial muito alto, mas ela não desportou. Aí eu concordo, mas colocar em último... incompleto do Megumi é usado por ele em ambientes... Ela literalmente conseguiu derrotar uma expansão de domínio com ela. O cara do papel não tinha expansão? Não tinha? Ah, não tinha, esquece. fechados que são usados como barreira, já que ele não consegue imbuir sua técnica das 10 sombras em uma, e assim sua expansão inunda a área ao seu redor com sombras e concede ao moleque trevoso a capacidade de manifestar vários Shikigamis e manipular sombras de forma avançada. Em sua batalha contra o feiticeiro do passado, Registar, ao expandir seu domínio, Megumi conjurou um grande objeto que se assemelha a duas colunas de um osso em espinhal com cordas em forma de arco amarradas e raízes presas a ele, porém seu efeito na prática não ficou claro, já que sumiu após o domínio ser completamente lançado. Além disso, quem estiver dentro do Jardim da Quimera das Sombras precisa reforçar os pés com energia amaldiçoada ou correrá o risco de afundar nas sombras da expansão, onde não existe flutuabilidade, resistência ou oxigênio, e quem cair nela cairá indefinidamente. Megumi manifestou pela primeira vez a sua expansão de domínio em uma batalha contra um usuário de dedo do Sukuna e aumentou a eficácia da técnica das 10 sombras e foi capaz de criar vários sapos pretos. Pô, essa expansão do domínio lembra muito um jogo chamado Death Stranding. Meu Deus, lembra muito. Esse lodo preto a sair e criaturas escuras saindo. Pô, lembra muito. Que agarram o inimigo e também foram usados pelo feiticeiro como prancha para surfar nas sombras. Caralho, não lembrava disso não. Foda, tem de rever a primeira temporada. Velocidade acima do comum, Megumi também invocou várias versões da Nue para atacar com eletricidade por todos os lados. Além disso, para vencer a maldição, mostrou ser capaz de sair da sombra dele junto com o cão muito absurda. Que deu Desculpa, é muito absurda. E final, durante o incidente de Shibuya, Megumi usou sua expansão para entrar na expansão de domínio do Dagon e entrou em um conflito entre domínios que permitiu ele abrir um buraco na barreira para ele e seus companheiros escaparem. Porém, como já falei anteriormente, o Doji apareceu e finalizou a maldição. E no jogo do abate, durante seu combate contra Registar, a eficácia da expansão de domínio aumentou 120% do seu máximo e se mostrou 120? Caralho, que específico. capaz de burlar a cesta vazia de Vime do feiticeiro do passado, já que o Jardim das Quimeras não possui barreira. E por causa da eficácia da técnica, Megumi se tornou capaz de criar 2 clones seus para lutar ao seu lado, porém Caralho, também tem isso, meu Deus. Pô, é muito forte, desculpa, é muito forte. uma grande fraqueza foi revelada. Devido à característica de se afundar coisas nas sombras, Red percebeu que o que for afundado nelas precisa ter um peso que o Megumi consiga suportar. Mas é o único que consegue dar um contra-ataque nela. De resto, todo mundo mama pra ele. Não tem o que fazer. Seja, por exemplo, se um carro afundar nas sombras, pode dar muito ruim pro Sasuke de Jujutsu Kaisen em 12º lugar. Imagina, eu vou lançar aqui uma teoria.
Não, esquece. Mesmo pessoa, eu ia dar a teoria que eu já dei no outro vídeo, que agora que o Sukuna tá no corpo do Megumi, ele vai conseguir herdar essas técnicas amaldiçoadas, mas a expansão não consegue herdar. Ele vai só conseguir herdar as 10 sombras, agora que ele tá no corpo, mas não vai conseguir herdar se ele sobrevivesse. Se não sobreviver, aí não consegue, pelo amor de Deus, ele vai estar morto. Mas se conseguir sobreviver, mesmo que o Megumi saísse do corpo, ele ainda iria ter as técnicas porque ele herdou, já que o Itadori fez a mesma coisa. A sentença mortal, ou o Shubuku Chichi, do Hiromi Higuruma, que cria uma pequena sala de audiência onde... Pô, essa aqui é brabíssima! Ela literalmente consegue uma arma que mata. E ainda tira energia amaldiçoada. É muito OP. Higuruma e seu inimigo estão um em frente ao outro, desempenhando os papéis de promotor e réu, como em um julgamento real. E há inúmeras guilhotinas ao fundo com detritos picados sobre elas. A expansão de domínio do Higuruma fica nessa posição por não ter um acerto garantido mortal. E por isso força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada dele. E por causa de um voto vinculativo usado pelo feiticeiro, as regras do domínio precisam ser explicadas por ele. Mas ele conseguiu lutar de igual, não de igual para igual, mas conseguiu lutar muito bem contra o Itadori, que é uma das pessoas mais porradeiras do anime. É muito forte o Itadori, nessa altura ainda era muito forte. Ele foi pós-Shibuya, antes de Shibuya, quer dizer, em Shibuya, ele conseguiu lutar contra o Mahito. Tem ideia o quão forte é o Mahito? Ele conseguiu lutar com uma pessoa que derrotou o Mahito. Tem ideia disso? Como a técnica é baseada em um julgamento, a técnica amaldiçoada baseada, imbuída no domínio, permite que o Higuruma Ele só precisa dar um golpezinho. Matou. seu adversário com seu Shikigami, o Judgment, que serve como um juiz. Além disso, não é permitida nenhuma violência durante o julgamento, e por isso ninguém pode atacar, mas caso faça, simplesmente voltará ao púlpito onde será julgado, assim como vimos acontecer com o Itadori. Como um julgamento, primeiro o Judgment anunciará as acusações contra o réu, que são crimes reais que eles podem ou não ter cometido, já que automaticamente ele sabe tudo sobre todos dentro do domínio, absolutamente todas as informações que claro, não são compartilhadas com... Eu queria que ele tivesse lançado mais coisas sobre o Sukuna. Desculpa. Eu queria que esse momento dava para esclarecer muita coisa do passado do Sukuna. Dava para lançar um crime do passado do Sukuna. E assim tirava a maldição. Eu queria saber do passado do Sukuna. Para quem não sabe, eu tenho a teoria que o Jujutsu Kaisen vai ter 3 filmes. Uma trilogia de filmes contando a história de Jujutsu. É a minha cravada suprema de Jujutsu, tá? O Higuruma, assim o veredito... Eu sei que não vai acontecer, mas seria muito foda. O julgamento depende apenas dos argumentos apresentados por ambas as partes. E depois que a acusação é analisada, o réu tem uma chance de defender seu caso. E assim eles têm 3 opções: silêncio, confissão ou negação. Se o réu optar por negar as acusações, ele pode mentir em seu depoimento. O objetivo dele é realmente dissipar todas as dúvidas e ganhar o pronunciamento de inocência do juiz. E assim, o promotor também só tem uma chance de prestar depoimento. Mas as dele é uma refutação baseada em provas apresentadas pelo juiz para deliberação. As provas apresentadas aparecem em um envelope lacrado na mão do promotor e não são necessariamente conclusivas e não serão abertas e compartilhadas com o réu até depois do seu depoimento. Porém aqui, o promotor, que no caso é Higuruma, será informado das informações contidas pelo juiz ao receber o envelope. Assim que a acusação e a defesa fizerem suas declarações, o juiz emitirá o veredito legal. E aí o réu será inocentado ou culpado. Se for considerado culpado, ele será punido com uma das várias sentenças diferentes que nem mesmo Tem várias sentenças? Não é só a espada do carrasco? Tem certeza de qual será aplicada? E após o veredito, o domínio se dissipa e a punição afeta imediatamente o culpado. No entanto, se o réu for considerado culpado, sem uma confissão aberta, eles podem solicitar um novo julgamento que o juiz não pode negar. E claro, até o momento da obra, foram vistas 3 tipos de sentenças. A primeira é o confisco, onde temporariamente impossibilita o uso de técnicas amaldiçoadas. Porém, se o alvo não possui uma técnica inata, o efeito muda para impedir o uso da energia amaldiçoada. Mas assim como vimos na batalha contra Sukuna, se o réu tiver uma ferramenta amaldiçoada com ele, será a energia amaldiçoada dela que será confiscada e não a técnica ou energia do inimigo. Porém, o confisco é geralmente uma punição adicional a outra sentença, a pena de morte, que é a sentença mais severa que o juiz pode dar, onde o confisco remove a capacidade do culpado de usar técnica amaldiçoada. Em seguida, concede ao Higuruma a espada do executor ou a espada. A espada do carrasco. Espada do carrasco. Entendi. Tava confuso. Pensava que era a espada do carrasco e não sabia que tinha esse nome, espada do executor. Como você preferir chamar. E com ela, qualquer um cortado morrerá imediatamente. E assim como vimos na batalha contra Sukuna, caso existam várias almas dentro de um corpo, somente a alma que foi condenada à morte será realmente morta. Em 11º lugar, jogo ou aposta da morte ociosa, ou Zasatsu Bakuto, do Hakari Kinji. Outra expansão de domínio. Essa aí é das mais brabas. Dá literalmente imortalidade. Como
como assim tá aqui nesta E um posição? que não é letal e é baseado em uma máquina de pachinko real e recebe seu tema da série de mangá chamada Trem Privado do Puro Amor. O objetivo principal dessa expansão é fazer o Hakari acertar o jackpot ao alinhar 3 dos mesmos símbolos decorados com os personagens da história em que o jogo tem inspiração. E o bônus do jackpot concede ao Hakari energia amaldiçoada ilimitada, que Que absurdo! Ele consegue fazer literalmente quase tudo com essa expansão. permite ele usar por reflexo uma técnica amaldiçoada reversa totalmente automática, mesmo que ele nunca tenha realmente aprendido a usar. E isso acontece por um período de 4 minutos e 11 segundos, a duração da música tema do mangá Trem Privado do Puro Amor. Admirando você, a velocidade de cura dele com a expansão ativa é tão alta que chega a ser maior que a do Satoru Gojo e também do que o próprio Sukuna, algo que Sim. realmente o torna imortal enquanto a música durar. Porém, para chegar nesse ponto, o Hakari deve participar do fluxo do jogo para acertar o jackpot com a Ah, mas isso é fácil. Ele consegue ativar isso em qualquer momento. Ah, mas precisa de sorte. O Hakari é sortudo. Ele não é sortudo, ele é própria sorte. apenas uma chance em 239 de acertá-lo. Tu foi jogado para o lixo porque já acertou mais vezes do que errou, que não faz o menor sentido. Além disso, todas as regras do jogo são transferidas para o cérebro do oponente através do acerto garantido, e esse processo é inofensivo, e como compensação, a construção e a infusão da técnica amaldiçoada nesse domínio são extremamente rápidas, ativando em menos de 0,2 segundos, o que torna a expansão do domínio do Hakari muito eficaz em conflitos de domínio. Além disso, Sim. no final da música, a energia amaldiçoada do Hakari Pera, ele pode usar isso para subjugar um domínio de outra pessoa? Ele consegue? volta ao normal por causa da cura excessiva. E assim, a sua técnica amaldiçoada já foi retomada completamente, e é por isso que ele pode expandir seu domínio várias e várias vezes, contanto Sim. que sempre acerte um jackpot. Resumindo, uma apelação. Porém, novamente ficar aqui porque não tem um acerto garantido letal. Como Irmão, ele consegue literalmente ter energia infinita. Ele literalmente ganha imortalidade. Como assim? Pô, discordo muito. por exemplo, o nosso 10º lugar, o domínio do cemitério da divindade da varíola, que assim como o nome indica, Não, desculpa, esse aí não tá no. Eu sei que é muito legal. Precisa de 2 pessoas para conseguir ter uma temática interessante, mas nem pensar, desculpa. Não faz o menor sentido estar aqui. Vamos comparar com os antes. Jardim das Quimeras aniquila esse daí. Não tem o que fazer. Ah, mas não é letal. Pô, desculpa. Se este aqui não conseguia fazer nada, tinha montes de sombras. Literalmente conseguia fugir pelas sombras. Este aqui é muito mais fraco que o Jardim das Quimeras. cria um cemitério com o tema das habilidades da maldição, que funciona da seguinte forma: a divindade da varíola prende seu alvo dentro de um caixão apertado e depois E aí, era só usar a sombra e ia pro outro lado. faz uma lápide gigante cair em cima desse caixão, onde causa danos pesados e enterra ele no subsolo. Uma vez que a lápide é colocada, a maldição da doença começa a contagem regressiva de 3 segundos. E se a contagem acabar, o alvo será infectado com a varíola e morrerá. Porém, como é um acerto garantido letal que pode ser contornado apenas quebrando o caixão dentro desse tempo de 3 segundos, assim como vimos É simples. Nem precisa de quebrar o caixão, só precisa de fugir. a Mimei fazer, ficará aqui nessa posição. Em 9º lugar, Horizonte do Skanda Cativante, ou Taun Ensei do Dagon, que é formado quando a maldição Pô, desculpa. Jardim das Quimeras é muito mais forte do que este. forma um selo em seu estômago e cria uma praia tropical que tem uma floresta de palmeiras de um lado da costa e um oceano do outro. E esse domínio tem sido Nós estamos analisando a expansão do domínio. Não sei se é independente do nível do usuário. Estou analisando o que ele consegue fazer. E a Jardim das Quimeras é absurda. Não tem nada que consiga derrotar ela até agora. Desculpa. descrito como um domínio calmo e suas águas são rasas o suficiente para alguém ficar nele enquanto perto da praia. E o acerto garantido permite que Dagon crie Shikigamis que mordem o inimigo automaticamente, e é algo tão rápido que, do ponto de vista do alvo, os peixes aparecem de repente, tornando-os impossíveis de bloquear, já que os Shikigamis parecem não existir até atingirem o alvo, devorando instantaneamente sua carne. E Dagon foi capaz de expandir seu domínio quando ele ainda era um ventre amaldiçoado, porém atingiu seu auge mesmo durante o arco de Shibuya, onde se tornou um espírito amaldiçoado. Ela é o mais forte do quarteto das maldições, só avisando. Porque ele despertou e ainda já humilhou quase todo mundo. Só perdeu porque havia o Toji. Se não houvesse, ele era mais forte que o Jogo. Não sei. Jogo? Não sei se ele é mais forte que o Jogo, não.
totalmente desenvolvido, quase matou Nanami, Maki Naobito Zenin e também o Megumi, com os poderes da sua expansão. Além disso, nessa mesma batalha, ele mostrou ser capaz de direcionar uma quantidade maior de Shikigamis para um alvo em específico, caso queira acabar com ele rapidamente, como fez ao notar que o Naobito era o mais poderoso no local. Em oitavo lugar, Caixão da Montanha de Ferro, ou Gaikan TXN, do Jogo, que forma um domínio semelhante ao interior de um vulcão ativo. É uma câmara de pedra selada com grandes fissuras nas paredes e também no solo que jorram grandes poções de magma, e essa expansão produz um calor tão grande que um feiticeiro comum entraria em combustão ao simplesmente estar dentro do domínio. E embora não tenhamos visto muito dele, o Jogo mostrou poder enviar rocha vulcânica para acertar o seu oponente. Em sétimo lugar, Palácio da Lua Ventre Temporal, ou Jihoukkyuden, do Naoya Zenin Maldição. Naoya cria um domínio com área preta vazia com partículas flutuantes que lembram muito estrelas no céu noturno, e possui também um caminho reto de carne que leva a um grande olho atrás do Naoya. Isso ficou muito estranho, mas enfim, a função de acerto garantido é injetar quadro de filmes de animação no pescoço dos seus inimigos, e qualquer um que se mova dentro do domínio deve cumprir a regra de 24 FPS da feitiçaria de projeção, ou receberá inúmeras lesões sangrentas a cada movimento. O domínio aumenta a precisão da técnica amaldiçoada incorporada e tem como alvo células individuais. Assim, o congelamento dessas células as interrompe e faz com que inúmeros pequenos cortes apareçam por todo o corpo. Desculpa, mas esse aí é muito fraco comparado aos outros. Literalmente o outro filme de antes, ele literalmente queima. Se tu existes, pô, queimou, acabou. E agora, esses carinhas aqui estão literalmente conseguindo lutar e não têm domínio simples. Não faz sentido. Desculpa, amigão, mas não faz menor sentido usar esta aqui. Imobilizando completamente qualquer inimigo e forçar o movimento pode fazer com que uma parte do corpo seja cortada completamente, assim como vimos acontecer com Hagane Daido. Já se você tá com um pouco de dúvida como funciona a técnica de feitiçaria de projeção, na descrição eu deixei o vídeo onde explico todas as 5 técnicas herdadas dos clãs nobres. Então depois que sair desse vídeo, confere lá, porque também tá bem bom, beleza? Porque aqui, em sexto lugar, temos a tríplice aflição, o Shiku Shiku Shiku, da Yorozu, a expansão que cria um espaço em branco com várias estruturas orgânicas sobredimensionais flutuando dentro dele e que se parecem muito com cérebros desencarnados e cordões nervosos ventrais de insetos. Certo garantido desse domínio se aplica aos itens construídos por Yorozu graças... Yorozu foi uma personagem que foi tão mal aproveitada. Ela é tão forte, mas nem dá para ter ideia do quão forte é, porque ela lutou contra o Sukuna. Tem tanto personagem que lutou contra o Sukuna que parece que foi mal aproveitado, porque ele só lutou contra personagem forte. A sua técnica de construção, como por exemplo a esfera verdadeira. Esse ataque é um dos ataques mais fortes de Jujutsu. E não foi aproveitado. Isso, um detalhe importante é que parece que para usar o dano determinado do objeto como um acerto garantido, Yorozu precisa construí-lo antes de expandir o seu domínio, assim como vimos ela fazer em sua luta contra Sukuna. Assim, a expansão dela teria como acerto garantido gerar uma pressão infinita no inimigo que o esmagaria com muita facilidade. Em quinto lugar, autopersonificação da perfeição, ou prisão Mahayana, ou ainda de Rei Endonka em japonês, do Mahito. A expansão de domínio que é conjurada... Essa aí, pior que é forte mesmo, não tem o que dizer. Tu tocas e é transfigurado, não tem o que fazer. E é certo garantido. Por selos de mãos formados por mãos minúsculas dentro da boca da maldição. E cria um grande ambiente preto que apresenta o alvo de Mahito com mãos gigantes unidas para formar uma forma semelhante a uma flor. Conectados a essas mãos estão vários... Desculpa, eu compreendo que tá a dizer que são pétalas e tal, mas comparar esta expansão aqui com uma flor é sacanagem, tá ligado? Porra! Que se agarram para formar um padrão de rede que envolve o alvo do Mahito. Assim, a autopersonificação da perfeição aumenta a eficácia da técnica amaldiçoada da transfiguração ociosa, permitindo que o Mahito transfigure as almas dos alvos dentro do seu domínio, sem exigir contato físico. Nanami, por exemplo, descreveu a experiência de estar dentro do domínio do Mahito como semelhante a literalmente estar na palma da mão da maldição, e que ao lado da expansão do domínio do Satoru Gojo, poderia significar uma vitória quase garantida ao usuário, embora seja bom lembrar que ele nunca viu a expansão de domínio do Sukuna. Além disso, após a batalha contra o Gojo em Shibuya e ter conseguido uma compreensão maior da energia amaldiçoada após usar o Black Flash, Mahito aprendeu como ativar sua expansão de domínio por 0,2 segundos para conseguir acertar o Itadori e não ser atacado por Sukuna após ter tocado a alma do Rei das Maldições mais uma vez. Essa aí é brabíssima. Com esse tempinho, dá um acerto, acabou. Durante a história. Em quarto lugar, Profusão do Útero, ou Taizo Renya do Kenjaku. A expansão de domínio que cria uma torre de totens, rostos grotescos e amaldiçoados. Só foi usada uma vez.
não terem usado isso contra o Yuta é maluquice. Semelhantes a espíritos que estão todos fundidos. Porém, assim como o domínio do Sukuna não possui uma barreira fechada, e qualquer um que for pego dentro da barreira de seu ataque será atingido com a força explosiva semelhante ao que é entregue. É isso, porra. Visão legal. E por um golpe direto do Máximo Uzumaki, mas a natureza do ataque permanece desconhecida até os dias de hoje, e por isso espera-se que no anime fique mais claro como realmente foi o dano que acertou a Yuki Tsukumo, que estava batalhando contra o vilão. Em terceiro lugar, a autenticidade do amor mútuo. Pô, sei lá, eu acho que é muito forte realmente, tem muito ataque poderoso na expansão, mas não sei, desculpa, irmão, Jardim das Quimeras é mais forte. Jardim das Quimeras, não analisando a pessoa que consegue usar a expansão, mas a expansão em si, estamos a analisar a expansão em si, não a pessoa que consegue usar a expansão e quanto ela consegue extrair da expansão. Estamos a falar da expansão sozinha. A Jardim das Quimeras é muito mais forte. Se tivesse Horagas infinitos, usuários infinitos, desculpa, é muito poderoso isso. Ou Shigan Souai do Yu Tokotsu. Infinitos não, mas vários. Porra, absurdo. Que cria um ambiente que se assemelha ao destroço de estruturas em forma de cruz repletas de katanas cercadas por cordas amarradas. Mas é o mais bonito. Esse eu tenho que ser sincero, que é o mais bonito. Em nós que simbolizam o amor. Assim, Yuta seleciona uma de suas técnicas amaldiçoadas copiadas para ser imbuída na barreira do domínio como acerto garantido, como por exemplo a extinção do anjo. Porém, não para por aí, porque todas as outras técnicas amaldiçoadas copiadas pelo Yuta são armazenadas aleatoriamente nas katanas dentro do domínio, que só podem ser ativadas pelo próprio Yuta, embora ele não saiba qual técnica amaldiçoada está em uma katana. Isso que é o problema. Pô, eu compreendo que são técnicas muito poderosas, mas pode vir uma técnica aleatória. Qualquer coisa. Sei lá, por exemplo, estás a lutar contra o Sukuna, depois pegas uma coisa que é o poder dos recibos. Irmão, não vai valer nada. Até que ele a compreenda. Além disso, cada katana possui um uso único. Após isso, ela será destruída, embora não interfira muito na batalha. Mas tem katana infinita e podes pegar o poder várias vezes, então... Enfim. Já que o número delas é limitado, e Exato. dentro do seu domínio, o Yuta conseguiu usar a técnica inata da Urotakaku para ampliar o poder da técnica quebra-gelo fino e ferir o lado esquerdo do rosto do Sukuna. Com a técnica do Dhruv Lakdawala, ele criou 3 pequenos Shikigamis que cercaram o Sukuna e criaram uma barreira inviolável que corta o Rei das Maldições quando ele tenta passar por ela. Usou também a fala amaldiçoada para ordenar que o Sukuna ficasse parado e não atingisse Itadori com o clivar. Usou o Jiwa Staff do Charles Bernard para prever os movimentos do Rei das Maldições e também usou o clivar do próprio Sukuna, já que ele havia comido o seu último dedo. É que essa técnica tem de ser... Por exemplo, dá para lançar muita técnica, por exemplo, um vazio roxo, dá para usar técnicas que ele não viu, que nós não sabemos se ele viu a técnica de ler a mente. Nós achamos que já ele não viu. Então consegue usar técnicas que ele não viu. Se ele usar um vazio roxo, por exemplo, o golpe final da Tsukumi, porra, ia ser insano, mas enfim. Em segundo lugar, Vazio Ilimitado, ou Muriokusho, do Satoru Gojo, cria um espaço vazio infinito que se assemelha ao espaço sideral na aparência, com um grande buraco negro, galáxias distantes e inúmeras manchas brancas ao fundo. Assim, um número brutal de informações inundam a mente do alvo, sobrecarregando a ponto de ficar completamente imobilizado, já que o inimigo é capaz de ver e sentir tudo ao mesmo tempo, em que não é capaz de ver ou sentir nada, e por causa disso, morrerá lentamente. E esse efeito não afeta o Gojo ou qualquer pessoa que ele esteja tocando, voluntariamente ou não, o que pode ser explorado por um oponente para se tornar imune aos efeitos da expansão do domínio. E assim o Gojo mostrou sua expansão pela primeira vez na batalha contra Jogo. É forte mesmo, não tenho o que dizer não. Onde a maldição teve o seu domínio sobrepujado e ficou em transe completo, ao ponto de não conseguir se mover e mal conseguia pensar claramente, o que permitiu o Gojo arrancar... A única coisa que destrói ela é ser o domínio fechado. Se fosse aberto, era mais forte. A cabeça dele facilmente em Shibuya, ele expandiu seu domínio por 0,2 segundos para que as pessoas comuns ao seu redor não morressem por causa dele e sofressem apenas sequelas, o que acabou resultando em pessoas em coma por um breve período de tempo e também o permitiu derrotar todos os humanos transfigurados paralisados por causa do vazio ilimitado em apenas 299 segundos. Mas toda a sua extensão de poder foi realmente mostrada na batalha contra Sukuna, onde o Gojo expandiu o vazio ilimitado um total de 5 vezes e aplicou características diferentes ao seu domínio, que deixou quem estava assistindo sem acreditar nos feitos. Na primeira disputa, o vazio ilimitado provou ser tão refinado quanto o santuário malevolente do Sukuna, o que resultou... Não, desculpa. O santuário é mais forte porque
ele não tem barreira, então é mais forte. Estou em um confronto de domínio, onde ambos os seus acertos garantidos foram neutralizados. No entanto, a barreira do Santuário Malevolente é aberta e seu alcance é muito superior ao do Gojo. Como a barreira de domínio é fraca contra ataques externos, os cortes do lado de fora da expansão causaram o colapso do vazio ilimitado. Na segunda disputa, Gojo usou seu domínio sobre o Jujutsu para mudar as condições internas e externas do vazio ilimitado. E mesmo assim, não tancou. Mamou os cortes da sua casca externa e a barreira inicialmente resistiu. A Sukuna rebateu usando um voto vinculativo para cancelar seu efeito de acerto garantido, enquanto reduzia o alcance do seu domínio para fortalecer os cortes externos e mais uma vez quebrou o domínio do feiticeiro mais forte da Era Moderna. A terceira disputa, a usar o conhecimento adquirido em seu tempo preso. Não é o mais forte, era o mais forte. No reino da prisão, Gojo reduziu a concha externa do seu domínio ao tamanho de uma bola de basquete, aumentando ainda mais a densidade e a dureza da barreira. Sukuna então estreitou o alcance do Santuário Malévolo em troca de maior produção, e a barreira mais densa sobreviveu à chuva de corte por 3 minutos antes de entrar em colapso. E isso deu ao Satoru Gojo tempo suficiente para dar dano no Sukuna, a ponto dele também não conseguir manter o seu domínio, levando assim ambos os domínios a falhar ao mesmo tempo. Na quarta disputa, o resultado foi o mesmo do terceiro, e no último confronto, Sukuna estava apenas um pouco atrasado na abertura do seu domínio. Só por isso, desculpa, isso foi uma desculpa do roteiro. Eles acertaram sempre o mesmo timing. Depois, agora o Sukuna precisa ser nerfado. Vamos diminuir um pouquinho. O Satoru vai ser mais rápido. Só um pouquinho mais rápido. Só para o Sukuna levar dano, perder sua energia amaldiçoada, reversa. E aí vamos começar a fazer ele nerfar. Porque se não fosse esse pequenino detalhe, o Sukuna tinha matado o Gojo aí mesmo. Logo aqui. A diferença foi de 0,1 segundos, mas foi tempo suficiente para imobilizar o Sukuna por apenas um momento, e esse foi o tempo suficiente para o Gojo ferir severamente o Rei das Maldições com um único golpe. Porém, em primeiro lugar, ainda fica o Santuário Malevolente, ou Fukuma Mizushi, do Ryomen Sukuna, e esse domínio cria um ambiente centrado em torno de um pequeno santuário budista descaracterizado que foi distorcido para consagrar demônios. O telhado também tem chifres emergindo dele, juntamente com crânios humanos que pendem dele. Pô, é bonito demais. Eu prefiro este ainda, a versão atual, que é só uma quimera bizarra. As 4 entradas do santuário são formadas por grandes bocas grotescas, completas com dentes e línguas semelhantes a humanos, e que fica em primeiro lugar por ser praticamente o counter do domínio do Gojo, devido ao seu alcance bizarro. O acerto garantido da expansão do Sukuna corta implacavelmente qualquer coisa até que nada além de poeira reste através dos 2 tipos de ataques de corte do Sukuna, o clivar e o desmontar. Pô, desculpa, eu perdi-me aqui por causa desta imagem aqui do Sukuna. Pô, esta imagem aqui dá absoluto cinema quando ele faz assim, é maluquice. Dos 2 tipos de ataques. Absoluto cinema. Eu não consigo ver esta imagem e não lembrar do meme. O corte do Sukuna, o clivar e o desmantelar, que só param realmente quando o domínio é desativado ou quando o Sukuna está gravemente ferido e não pode mais usá-lo. Sukuna pode definir também qual dos 2 ataques usar contra tipos específicos de alvo, como por exemplo o desmantelar para objetos inanimados e o clivar para coisas com energia amaldiçoada. Além disso, Sukuna tem a habilidade de expandir o seu domínio sem fechar a barreira para criar um espaço separado através de um voto vinculativo que permite uma rota de fuga, o que consequentemente o permite expandir o alcance dele até um raio máximo de quase 200 metros. Como uma expansão sem barreira não pode ser afetada por uma técnica anti-domínio, com poder de apenas 2 dedos, Sukuna cortou sem esforço um usuário de dedo em pedaços imediatamente após abrir o Santuário Malévolo em Shibuya para conseguir derrotar a adaptação do Mahoraga e evitar atingir Megumi Fushiguro. O Rei das Maldições usou seu domínio para desencadear uma torrente de ataques cortantes em um raio de 140 metros, reduzindo o seu alcance. E assim como eu falei anteriormente, ele definiu que cortaria o que tivesse energia amaldiçoada com clivar e o que fosse objeto inanimado com o desmantelar. E isso não apenas feriu o Mahoraga, mas também massacrou vários civis e cortou o braço do Togi no Maki. Durante sua batalha contra Satoru Gojo, Sukuna expandiu... Eu não percebi como é que o Togi só sofreu um golpezinho aqui, desculpa. Ele era para ter morrido. Como é que eu tinha essa pergunta? Como é que ele só perdeu o braço? Como? Ele usou domínio simples, ele tem domínio simples. Foi o que aconteceu agora com o Yuji, que ele perdeu só o pé. Eu não sei, eu queria muito saber. Esse domínio várias vezes. Que não é como a expansão do domínio que está vendo agora no mangá. Esta é literalmente a expansão mais poderosa dele. Como ele está fazendo isso? Eu queria muito saber disso. Porém, como eu já falei sobre as características que ele atribuiu quando estava falando do vazio ilimitado, não irei comentar sobre aqui também, mas irei te sugerir um vídeo sobre a teoria da verdadeira técnica inata do Sukuna. E Oxi, como aqui assim? Também na descrição. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para assistir a mais conteúdos sobre Jujutsu Kaisen. Kaisen. Curti muito o vídeo, achei muito legal. Se quiser ver o que eu achei do último capítulo de Jujutsu, tá aqui, é isso.